Bom, eu vou só, antes de mais nada, na verdade, agradecer o pessoal do ILP que organizou o evento com a gente. A gente está super feliz de receber hoje o Bolini, que é um grande amigo, mega economista, um futuro aí líder da nossa sociedade aí, que provavelmente muito em breve vocês vão ouvir muitas vezes o nome dele. Apresentar rapidinho, por 2 segundos, o Bolini. Eu conheci ele fazem alguns anos já, e desde as primeiras conversas, né, e eu aprendi muito numa época em que eu nem pensava em entrar na política. Então foi ele uma das primeiras pessoas que começou a me traduzir os termos, entender onde eu estava pisando, que me fez essa introdução e que hoje se dedica pra caramba para levar para frente a tão importante reforma da Previdência que a gente tem tramitando no Congresso Nacional. Inclusive, tem feito várias conversas abertas lá na Paulista, com quem quiser discutir, com quem quiser falar com ele, debater. É muito difícil que quem vai conversar com ele não se convença da importância da reforma. A tonelada de dados, de estatísticas, de gráficos que ele vai colocar na cabeça da pessoa provavelmente vai anular qualquer ideia contrária à reforma. E, enfim, estou super feliz de ter o André aqui. Eu vou ter que sair rapidinho daqui a pouco, porque a gente está no meio de uma sessão extraordinária e o presidente da casa, o Cauê Macris, abriu 5 minutos de intervalo da sessão, né? E logo depois a gente vai prosseguir, provavelmente, quer dizer, talvez, para a votação já da concessão do Complexo Esportivo do Ibirapuera. Então, um projeto bem importante. A agenda do governo do Estado está bastante alinhada com aquilo que a gente do Novo defende, né, de diminuir o tamanho do Estado e realocar os nossos esforços para aquelas áreas que são mais importantes. Então, saúde, segurança pública, educação básica. Então, enfim, essa é uma das brigas que a gente está fazendo aqui, enquanto tem outras brigas gigantescas acontecendo lá em Brasília. Só para dizer também que a gente está hoje, e acho que é um momento muito especial, né, porque amanhã vão acontecer várias manifestações, né, em prol não, né, criticando os cortes das universidades. E o que às vezes as pessoas não entendem, né, é que o orçamento do Estado brasileiro, da União, é um orçamento engessado, é um orçamento com pouca margem de manobra, e existe também um conceito que se chama restrição orçamentária. Então, não dá para fazer milagre, né? Não dá para continuar pagando os salários de todos os aposentados no Brasil e aumentar os investimentos em saúde, educação e segurança. Então, a gente justamente, né, pode aproveitar essa oportunidade para ter uma aula aqui sobre Previdência e para se preparar para os debates que são importantes. Porque, no final de contas, né, se a gente não consegue debater com aquelas pessoas que pensam o contrário, a gente não está também contribuindo no nosso espaço, né, onde a gente pode fazer uma diferença. Então, fica aqui meu agradecimento mais uma vez ao ILP e apresentar aqui o Bolini, que vai dar uma aula sobre reforma da Previdência. Assim que eu conseguir voltar, eu volto aqui também para assistir essa aula. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho nessa quarta-feira à noite para falar, para falar sobre Previdência. Queria agradecer ao Daniel pelo espaço cedido. O Daniel faz essa iniciativa, já ele começou, assim que ele começou o mandato dele, a ocupar esse plenário, com conversas, diálogos com a sociedade. Acredito que a maioria de vocês tenha sido, talvez, a primeira vez pisando aqui na Assembleia Legislativa. Essa é um pouco a ideia da iniciativa que o Dani vem trazendo com essas conversas, é trazer o povo para a casa do povo. Então, hoje, a nossa ideia é falar sobre a reforma da Previdência. É um tema que não só merece o debate, pelo que a gente vem acompanhando, de estar nos noticiários, mas pela magnitude do gasto que ele representa. Nós estamos falando de 60% do orçamento federal. Ou seja, é um debate que precisa ser amplo, precisa ser longo. É por isso que tem 40 sessões de comissão especial. Não é à toa, nós estamos falando de quase 30 milhões de aposentados. Então,
o que nós estamos discutindo são o uso de recursos para todo o resto da população. Eu só ia pedir para o pessoal da organização, Bru, para projetar a apresentação, porque sem gráfico não dá para a gente discutir previdência com clareza, senão eu ia cair na ala do PSOL. Né? Deixa eu te mandar por aqui. Bom, pessoal, vamos começar aqui, o material já está pronto. Antes de mais nada, antes de começar essa exploração de dados, fatos e estatísticas, melhor a gente começar
pelo conceito da Previdência Social. A Previdência não é uma caixinha preta de benefícios que a gente tem direito a acessar quando atinge uma determinada idade. A Previdência ela foi concebida como um seguro social, ou seja, é uma rede de proteção que, assim como o seguro de carro, você contrata compulsoriamente, no nosso caso, e você contrata isso como trabalhador para, caso você não possa mais trabalhar, você tenha essa segurança de um sustento. Então, se essa é a lógica, como que a gente faz hoje para custear isso aí? Quem está trabalhando hoje vai pagar uma contribuição previdenciária para o governo. E, em tese, né, a gente pensa, poxa, eu estou trabalhando, tal, contribuindo, isso aí deve ir para um fundo, e aí, quando eu me aposentar, tem dinheiro para pagar minha aposentadoria. Mas não é assim que acontece. Na verdade, quem está trabalhando hoje está custeando os aposentados de hoje. Isso significa que, lá atrás, em algum momento, aquela primeira turma de aposentados não contribuiu nada e recebeu benefícios. No mercado financeiro, isso aí é o melhor investimento possível, retorno de infinitos %. Por outro lado, tem a turma que vai ficar para trás. Porque essa estrutura, como a gente pode perceber, ela depende de um modelo piramidal. Isso quer dizer que, para custear um idoso, em tese, a gente precisa de 10 trabalhadores. Aí você desconta 10% do salário de cada um, paga um salário para o aposentado. Mas esses 10 trabalhadores também vão ficar velhos. Então, a gente precisa de 100 trabalhadores depois deles para custear esses 10. Só que esses 10 também vão ficar velhos. E por aí vocês já viram como é que segue a lógica. Aí a pergunta que fica, quando a gente olha... Esse é o modelo de repartição que a gente chama. Modelo solidário, entre aspas. Porque de solidário não tem nada entre as gerações, como a gente vai ver. Ele depende de crescimento infinito da população. Só que aí que está o problema. Esse é o perfil da nossa população. Ela era assim, ela era piramidal. Lá atrás. Pode pensar, lá na década de 50, as mulheres tinham muitos filhos, os avós morriam mais cedo, aos 65 anos. Aí, na década de 80, começou a mudar um pouquinho. Os idosos começam a viver um pouquinho mais. Teve um processo de urbanização, porque a gente tem uma revolução agrícola acontecendo. Então, a tecnologia no campo, que antes não existia e tornava necessária a existência de milhares de trabalhadores para produzir X quantidade de alimento, agora a gente precisa de muito menos trabalhador para produzir essa mesma quantidade de alimentos. A galera vai para a vida urbana. A vida urbana é mais cara, mais concentrada. Então, começa a ter um processo de redução da natalidade. O pessoal começa a ter menos filhos. E é justamente esse movimento dessa pirâmide maior, que já não é mais pirâmide, que a gente está vendo. Hoje, aliás, hoje a gente tem uma pirâmide já com base não tão larga em relação ao topo. Esse aqui é o futuro. Hoje, cada mulher está tendo 1,7 filhos, em média. Na década de 50, eram 6 para cada mulher. Tem muito menos jovem para custear, muito mais idoso. E não só essa mudança aconteceu, como ela aconteceu muito rapidamente. Então, esse gráfico aqui, eu não sei se dá para ler, são os vários países do mundo, e ele é o tempo de mudança da proporção de 10% de idosos para 30% de idosos. A França, por exemplo, levou 124 anos para ter esse envelhecimento. Nós vamos levar 40 anos. Então, o que a França teve de tempo para não reformar o sistema deles, ou então reformar com um período de transição muito maior, a gente não tem. A nossa pirâmide inverteu muito mais rapidamente.
Aqui é o quanto de filhos as mulheres estavam tendo na década de 60 para agora. Se a França teve uma toada leve, constante, a gente teve um total colapso da natalidade. Do nada, ela vem para 1,7. Detalhe, para repor a população, a gente precisa de uma taxa de natalidade de 2,1 filhos por mulher. Ou seja, para cada casal, vem 2 filhos para repor o homem e mulher, e mais esse 0,1 para fazer crescer a população. Repor e mais um pouco. A gente, em tese, se seguir nesse ritmo, vai começar a ter um decrescimento da população no total. Isso, por exemplo, é o que está acontecendo na Itália. Os velhinhos também começaram a viver mais. Na década de 80, quando você tinha uma avó lá na casa dos seus 60 anos, ele chegava aos 77 anos. Hoje, quando você tem um avô que chega aos 65 anos, ele vai viver, em média, até os 85 anos. Esse é um conceito chamado de expectativa de sobrevida. Quando a gente olha a expectativa de vida, é um conceito equivocado para olhar a previdência. Porque nós estamos olhando a média de idade quando uma criança nasce. Isso é muito influenciado por mortalidade infantil, pela criminalidade com o jovem. Essa é a medida certa para a gente olhar a previdência. Então, se naquela época o pessoal morria 10 anos antes, a gente tem o mesmo modelo previdenciário para uma sobrevida de 10 anos. Praticamente não mudou a previdência e a gente está vivendo muito mais. Ah, mas tem estado pobre que a expectativa de vida não é bem essa. Não. Na verdade, se a gente olhar para os estados mais pobres, a expectativa de sobrevida fica ali ao em torno de 81 anos e meio, 82. Se a gente olhar para os estados mais ricos, fica ao redor de 84, 85. Ou seja, não procede essa tese de que precisamos de uma idade diferente para cada estado na hora de debater previdência. Os dados mostram que não. Isso porque os estados mais pobres, eles têm uma expectativa de vida menor, porque a gente considera o ano zero, mas eles têm uma mortalidade infantil muito alta, por deficiência em saneamento básico, principalmente. Quem supera essa fase de mortalidade alta, chega aos 65 anos, e, em média, vai viver a mesma coisa num estado pobre e num estado rico. Por região, a gente vê que, estatisticamente, praticamente não tem diferença para discutir política pública e diferenciação por idade. Bom, dadas todas essas mudanças demográficas, o número de beneficiários do INSS cresce. Mas não cresce com contribuição respectiva. A gente está crescendo o número de idosos, só que com menos jovens para pagar. Então, teoricamente, se a gente fosse manter o modelo atual, a gente ia ter que descontar cada vez mais do salário de um jovem. Se antes tinha 14 pessoas para descontar do salário para custear uma aposentadoria, ou seja, descontar aí seus 8% do salário, na década de 2000 já tinha 10%, para manter o equilíbrio, teria que aumentar essa contribuição para 10% do salário. Agora, já fechando o ano, tem 7 pessoas para custear um idoso. Em 2060, daqui a 40 anos, vai ter 2. Em tese, a gente teria que descontar metade do salário de cada uma para manter um salário de um aposentado. Só que, detalhe, isso aqui é da população total, não é dos trabalhadores. Então, o número é muito pior. Esse desequilíbrio é muito pior. Se a gente considerar, por exemplo, que o Brasil tem metade dos seus trabalhadores na informalidade, ou seja, que não custeiam a Previdência Social, em 2060 a gente teria uma pessoa para custear um idoso. Isso implica num desconto de 100% do salário. Isso não é uma perda de direito? Né? O pessoal que fala, reformar a Previdência é uma perda de direito. Pô, confiscar 100% do salário de uma pessoa não é uma perda de direito? Então, é disso que nós estamos falando, da preservação de direitos. Está aqui. O peso, para a gente ver mais claramente, vai ficar cada vez maior para os trabalhadores que estão na ativa.
Então, para resumir essa primeira parte, a gente precisa reformar a Previdência porque a população mudou o perfil. A gente ficou cada vez mais velho, está vivendo cada vez mais, e as famílias estão tendo cada vez menos filhos. Mas, se fosse só por isso, vá lá. O problema é que a gente também está gastando muito. Esse gráfico aqui mostra a gente em relação a todos os países do mundo. O Brasil tem uma população jovem, ali, ó, é o nível de população jovem, aliás, tem uma população pequena de idosos, ou seja, majoritariamente jovem. A gente tem tanto idoso em proporção quanto o México. Só que a gente está gastando como se fosse a Alemanha, que tem o dobro de idosos que a gente. Só que a gente vai ficar muito mais velho. E aí, putz, se ainda isso coubesse no orçamento, legal, mas não cabe. Hoje nós estamos gastando quase 60% do orçamento federal em previdência. Sabe quando o Daniel falou dos cortes na educação? Que se uma pessoa é contra os cortes, ela necessariamente precisa apoiar a reforma da Previdência? É disso que nós estamos falando. Porque esse gasto com Previdência vai aumentar cada vez mais. E o orçamento não é infinito. A população brasileira já chegou num limite de aceitar a tributação. Aliás, a gente tributa, em relação aos países emergentes, muito mais. Não vale comparar com a Escandinávia, não vale comparar com o país europeu. A gente não tem o nível de desenvolvimento econômico para poder tributar naquela proporção. Quando você tributa, você tem uma coisa que chama peso morto. Resumindo, é um pouco de desincentivo à atividade econômica. Isso, numa economia desenvolvida, pode ser tolerado, porque a população já tem um certo nível de desenvolvimento, de riqueza. Ela pode abrir mão um pouco dessa riqueza para ter mais bens providos pelo Estado. Agora, num país pobre, isso faz toda a diferença. Você está inibindo o pouco desenvolvimento que já há. E aqui está a compressão do orçamento. Então, em 2017 era 56% do orçamento, em 2018 vai para 58%, em 2019 já vai para 60%. Em 7 anos, vai consumir 80% do orçamento, basicamente, gasto com previdência. Então, o que hoje sobra para os 40%, vai ter que caber em 20%. E aí, a gente vai sair todo ano na rua para gritar contra os cortes na educação, contra os cortes na saúde? E aí, se não reformar, em 10 anos, o Estado brasileiro vira uma grande folha de pagamento de idoso. E se a gente não reformar ainda, a gente vai começar a tomar dívida para custear a aposentadoria. Aí é o colapso social. Eu não tive a infelicidade de viver a década de 90, mas aí a gente pode ter essa breve experiência, uma volta de uma possível hiperinflação. Porque se o Estado não consegue custear suas despesas com tributos, chega um limite de endividamento público, o que resta é emitir dívida, é emitir moeda. E aí é onde a taxação é mais cruel. Ela vai ser mais cruel com os mais pobres. A hiperinflação foi um dos principais motores da desigualdade social no Brasil. Porque o pessoal que tinha condição tinha como se proteger no overnight, tinha instrumentos financeiros para se proteger. Quem realmente afundou foram os mais pobres, que não tinham esse acesso financeiro. Esse é o crescimento do déficit. O que vocês estão vendo na parcela de cima, as faixas em preto, são as receitas previdenciárias. Elas não crescem, na verdade, elas diminuem. E a despesa previdenciária explode. Consequentemente, a gente tem um déficit, ou seja, estamos gastando mais do que arrecadando. Esse déficit é o que está consumindo cada vez mais o orçamento. Porque se a Previdência fosse um negócio sustentável, arrecada o quanto gasta, vá lá. Mas não é. E o problema é que essa diferença está sendo custeada com dinheiro que iria para a saúde, com dinheiro que iria para a educação, com dinheiro que iria para o saneamento básico.
Então, faz sentido, se a gente for alocar gastos públicos, a gente alocar gasto em idosos, cuja participação na extrema pobreza é bem menor do que se a gente for olhar para o jovem. O jovem é muito mais pobre do que um idoso, em média. Então, se a gente está falando em combate de pobreza num país como o Brasil, faz muito mais sentido a gente alocar o orçamento em saneamento básico, em educação básica, em saúde, do que na Previdência. Quanto que disso vem dos trabalhadores do setor privado ou do funcionalismo público? Que tem gente que acredita que é só acabar com dos políticos que resolveu o problema. Não é bem assim. Se a gente for olhar, o déficit ele é composto tanto pelo regime próprio dos servidores, que é o do funcionalismo público, mas também pelo desequilíbrio do regime geral dos trabalhadores. Mais especificamente, óbvio, e aí dá para a gente ver, que há uma discrepância no quanto cada funcionário público pesa e quanto cada trabalhador pesa. Os dois dão déficit, só que um dá um déficit astronômico, e não faz sentido a gente gastar tanto mais dinheiro com ele em relação ao trabalhador do setor privado. Para a gente ter uma noção, a gente tem 200 bilhões de déficit para 30 milhões de aposentados no regime geral. E a gente tem 100 bilhões para 1 milhão de aposentados no setor público. Ou seja, os caras custam, em média, 16 vezes mais. Aí vem um ponto delicado também. Previdência rural e previdência urbana. Ah, mas o pessoal do campo não tem qualidade de vida como tem o pessoal da cidade. Então, é compreensível que haja mais déficit na previdência rural, porque eles não podem contribuir tanto, porque o gasto é maior e não tem como ser diferente. Para a gente ter uma noção, hoje, a gente gasta com previdência rural 124 bilhões. A arrecadação é de 10. O déficit, basicamente, da Previdência, hoje, a maior parte dele é rural. E aí é o que eu falei. Esse déficit está consumindo dinheiro da saúde, do saneamento básico, daquilo tudo lá da base, que realmente tira o pessoal da pobreza. Ai, mas a Previdência tira direito dos mais pobres, a reforma tira direito dos mais pobres. Ah, é? Vamos olhar para a Previdência como ela é hoje. Os 20% mais pobres ficam com 3% dos recursos da Previdência. Os 20% mais ricos comem 46% dos recursos. Então, desculpa, atacar os mais pobres é querer manter a Previdência atual. Querer barrar a reforma da Previdência, isso sim é atacar os mais pobres. Quem é a favor da reforma está tentando tirar essa concentração de renda que tem nos 20% mais ricos. Ah, mas isso é só de político, funcionário público? Não. O político funcionário público contribui mais para isso, né? Em termos per capita. Cada um deles pesa mais. Aqui a gente está vendo quanto que a União custeia por cada trabalhador. O do regime privado, a gente tem que custear, tirar dinheiro da saúde, da educação, do resto do orçamento, 29% do benefício dele. O do funcionário público é 60%. Ou seja, o que ele paga de contribuição e o que o empregador, não, a contraparte, paga, responde por 40%. O resto somos nós, sociedade. E falando em desigualdade social, a Previdência não combate desigualdade social. Ela gera desigualdade social. E não é só a dos políticos. A dos políticos, a do funcionalismo público, gera 9% da desigualdade social existente. Agora, o regime geral gera os outros 12%.
para totalizar esses 21% de desigualdade, que se explica por previdência. Por quê? Tem uma jabuticaba na Previdência brasileira, que é poder se aposentar por tempo de contribuição. Então, se você contribuiu por 30 ou 35 anos, sendo mulher e homem, respectivamente, você pode ter acesso àquela caixinha preta que dá dinheiro, chamada Previdência. Acontece que as pessoas que se aposentam por esse regime, em geral, são pessoas mais ricas. Por quê? Porque quem consegue contribuir por 30, 35 anos é quem consegue manter um emprego formal por mais tempo, é quem consegue ter maior estabilidade na carreira, em geral é quem tem maior qualificação e, portanto, maior renda. Essas pessoas conseguem começar a trabalhar aos 22, 23 anos, cumprir seus 30, 35 anos de contribuição e se aposentar aos 55, 57 anos. O trabalhador mais pobre, não. Hoje, a maioria das pessoas recebe um salário mínimo. Agora, vamos ver. Esse salário mínimo, a maior parte dele não vem dessa aposentadoria que eu falei, que é, em geral, a aposentadoria que os nossos pais, o nosso círculo social de classe média se aposenta. A aposentadoria que pega para os mais pobres é a por idade. Ou seja, o cara contribui a contribuição mínima de 15 anos, e aí só aos 65 anos é que ele se aposenta. Hoje nós temos essas duas possibilidades, tempo de contribuição e por idade. Então a gente está vendo, um salário mínimo tem 90% das aposentadorias por idade. Conforme a gente sobe no número de salários mínimos por benefício, a proporção é cada vez maior por tempo de contribuição. Ou seja, são as pessoas que contribuíram sobre salários bases maiores, são pessoas que tinham maior renda e vão se aposentar com maior benefícios. Isso concentra a renda. Para a gente ter uma ideia de como a aposentadoria por contribuição acaba concentrando pessoas que se aposentam aos 50, 55 anos, nesse intervalo de 10 anos. Porque é onde as pessoas do emprego formal conseguem cumprir seu tempo. Ninguém ali está se aposentando aos 65. Agora, os mais pobres estão. E o pessoal rural também. Não faz sentido a gente falar, se colocar a idade mínima de 65 anos com a reforma da Previdência, os aposentados rurais vão perder o seu benefício, porque não vivem o tanto. Não é verdade. Hoje, eles já se aposentam por idade. E aqui está para a gente ver como que a aposentadoria por tempo de contribuição realmente é um fator de concentração de renda. Realmente ela é um indicativo de quem se aposenta por tempo de contribuição é mais rico. Se a gente for ver, quase metade de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados mais ricos da federação, se aposentam por tempo de contribuição. Roraima e Tocantins, Rondônia, Maranhão, a maioria das aposentadorias de lá é por idade, aos 65 anos. Então, na verdade, se a gente colocar uma idade mínima de 65 anos, a gente vai estar atacando os mais pobres ou atacando os mais ricos? Atacando os 20% que recebem e comem 46% do orçamento ou os 20% mais pobres que comem 3% do orçamento? Essa é a idade média e a expectativa de sobrevida de cada região. Então, para a gente ver, a idade média de aposentadoria no Sul, Sudeste, bem mais baixa, porque a galera consegue se aposentar por tempo de contribuição na média dos 55 anos. Claro que tem por idade ali que puxa essa média para cima. E a expectativa de sobrevida é maior. Já no estado mais pobre, o pessoal se aposenta mais tarde, no regime por idade, tem uma expectativa de sobrevida menor, e a galera que é contra a reforma está falando que está defendendo esse pessoal mais pobre. Não faz sentido. E essa história de não ter idade mínima,
de que é um ataque aos direitos, isso pode ser em 13 países do mundo, não no resto do mundo. O resto do mundo tem idade mínima. O resto do mundo civilizado, o resto do mundo que tem contas públicas controladas e um desenvolvimento econômico sustentável, digamos assim, sim. Mas tem 13 países aí que não são modelo de economia, não são modelo de sociedade, não são modelo de prosperidade e não têm idade mínima. Será que a gente quer estar nesse grupo de 13 países ou com o resto do mundo? Em relação à aposentadoria rural, voltando um pouquinho, a questão da idade mínima. Aqui a gente está vendo um movimento de déficit. A contribuição se manteve constante, aquela linha preta aqui no meio. O número de beneficiários e benefícios cresceu e o déficit explodiu. Faz sentido não reformar? Ah, mas o homem do campo vive menos. Será? Os estudos mostram que não. Os estudos mostram, na verdade, que o homem urbano vive um pouquinho mais que o do campo. E a mulher urbana vive um pouquinho mais que a mulher do campo. Mas não é uma diferença que a gente imagina no nosso imaginário, né? No nosso imaginário, a gente fala, o homem rural vive até os 65 anos, não vai se aposentar porque pega na enxada, porque tem uma labuta mais pesada. Mas a estatística está mostrando que, na verdade, não. Na verdade, está muito parecido. Se a gente for ver a diferença de idade do homem urbano para o homem do campo, ela vem diminuindo cada vez mais. Significa que morar no campo não está te penalizando para viver. Você está vivendo tanto quanto o homem urbano. Essa diferença hoje é de menos de 2 anos, em média. O que antes era o quê? 7 anos. Talvez antes fizesse um pouco de sentido falar em diferenciação de idades. Hoje, já não faz tanto. Aí tem outro elemento na caixinha preta de benefícios e dinheiro infinito que contribui para o nosso déficit, que é o tanto que a gente tem de pensões por morte. Quando morre o provedor de renda, a gente não pode deixar a família desamparada. Então, ela recebe um salário. Só que isso não está compatível com o resto do mundo. Nós estamos vendo que, se a gente for ver o nível de gasto que o Brasil tem, não é bem para o nível de desenvolvimento econômico que a gente tem. Não é bem para a nossa capacidade de pagamento. A gente está pagando muito mais do que pode. O abono é a mesma coisa. O abono, em termos rápidos, é um complemento da renda que o governo dá para quem recebe pouco. Hoje, o abono estourou para quem recebe 2 salários mínimos, né? Um salário mínimo se manteve mais ou menos constante, o quanto a gente dá de abono, de benefício para quem tem um salário mínimo, mas para quem recebe mais de um salário mínimo, cresceu. Será que faz sentido a gente gastar mais com essas pessoas, ao invés de focalizar, por exemplo, em quem ganha um salário mínimo, que é o que a reforma propõe? Bom, aqui é a média de aposentadorias que a gente tem em cada regime. Dá para ver que o pessoal do poder público é bem feliz. Mas isso não quer dizer que o pessoal do regime geral não contribua para esse déficit, para essa situação caótica das contas públicas. Aqui a gente tem mais ou menos quanto cada um dá de déficit para o orçamento. Então, o grosso tem de 200 bilhões, aí, quase, do regime geral. O regime urbano responde por 80 e o regime rural por 115, quase. Tem as Forças Armadas. E aí, se a gente pondera por quanto de beneficiário, aí que a gente vê onde estão as injustiças. Sim, cada um deve contribuir com um esforço fiscal para a gente recuperar a capacidade de pagamento do Estado, para a gente tornar o orçamento mais equilibrado. Mas, proporcionalmente, o funcionário público tem que fazer um esforço maior.
Porque, proporcionalmente, ele causa muito mais déficit. Vamos lá, com a reforma, o que muda? Então, como eu falei anteriormente, a gente tinha aquele modelo de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Com a reforma, o que se extingue é a possibilidade de se aposentar só com o tempo de contribuição, ou seja, sem atingir essa idade mínima de 65 anos. Além disso, a reforma é também progressiva, ou seja, ela alivia para o mais pobre e pesa mais para o mais rico. Então, as alíquotas vão ser diferenciadas agora e crescentes. As novas regras... Deixa eu passar aqui, que a gente já falou. Para o funcionalismo público, a mesma coisa. O tempo de contribuição aumenta e a idade aumenta. Isso para todo mundo. O pesado para eles, agora, é que vai ter um teto. Não é só que aumenta o tempo de contribuição, a idade. Agora tem um limite. Porque o pessoal antes contribuía com base no salário médio, só que aí se aposentava com base no último salário, não no salário médio que contribuía. Então, o cara tinha, na verdade, o último salário do cargo que ocupou como aposentadoria. Aqui, de novo, progressividade. E maior progressividade para o funcionalismo público. Se as alíquotas no regime geral iam até 12%, aqui vai pesar mais. Aqui vai a quase 17%. Justamente por isso. É para tentar pegar o cara que ganha mais e que mais contribui para o déficit previdenciário. Tem uma história por aí, rondando, de que as pessoas só vão poder se aposentar depois de contribuir 40 anos. Mentira. O que diz a nova regra? Depois de 20 anos de contribuição mínima, antes era 15, passa para 20, você tem direito a se aposentar quando atingir 65 anos. Mas você não vai se aposentar com o benefício integral sobre o seu salário médio. Você vai se aposentar com 60% desse benefício. Na média, isso é compatível com o resto do mundo. Inglaterra, Estados Unidos, tem uma taxa de reposição salarial na Previdência compatível com isso. Mas também é justo que quem contribua mais tenha maior benefício na aposentadoria. Então, a história dos 40 anos de contribuição é quem contribuir durante 40 anos vai ter 100% do benefício sobre o salário médio. Quem contribui o mínimo, que é de 20%, 60%. É uma escadinha. Conforme quem contribui mais, ganha mais. Se você contribuir 20 anos, você vai ter uma taxa de reposição, na média, aqui, ó, parecido com Nicarágua, Panamá. Se você contribuir por 30 anos, a gente só perde para o Paraguai. E se você contribuir por 40 anos, que é o 100% de taxa de reposição, a gente se iguala e fica entre os... Na América Latina, a gente fica como um dos países que mais repõe. A América Latina é um bom comparável para a gente. Então, a gente está vendo que, mesmo com a reforma, que reduz a taxa de reposição, nós ainda assim estamos acima da média. Aqui, não só com a América Latina, mas com outros países do mundo. A nossa taxa de reposição. É algo compatível. Não é dizer que a reforma da Previdência é desumana ou qualquer coisa que seja que estão vendendo. Aí tem categorias específicas. Os professores, que antes não tinham idade mínima e agora passam a ter. É bom lembrar que os professores são, sim, muito importantes para a nação, mas eles acabam tendo uma posição que tenta comer no privilégio, com uma tendência corporativista muito forte. É uma classe que consegue se mobilizar muito facilmente, é uma classe que consegue ter um público de mobilização muito fácil, com alunos, então também consegue regras especiais. Será que faz sentido a gente falar em
benefício, em termos de idade, para esse grupo? A reforma traz um mínimo, mas não é igual. Ainda não é igual com o regime geral. E já está tendo toda essa chiadeira. Eu vou pular a parte das aposentadorias especiais, mas cada categoria, militares, tem mais ou menos um pouquinho disso que se repete nos professores. É um grupo com capacidade de mobilização muito alta, que consegue fazer lobby no Congresso para condições especiais. Aqui é a taxa de reposição por pensão, por morte. Então, a gente está vendo, na verdade, que o que a reforma está propondo é razoável. Se você tem um dependente que dependia do provedor de renda, o provedor de renda morre, essa pessoa vai ficar com 60% sobre o salário base que o provedor contribuiu. Afinal, tinha um salário mínimo dividido por 2, agora é uma pessoa só, ela vai ficar com 60%. Se tem mais dependentes, essa proporção aumenta. Aqui, o acúmulo, da mesma forma, de salários. Ali era o acúmulo pelo número de dependentes. Aqui é o acúmulo por valores. Não faz sentido uma pessoa começar a acumular mais de 3, 4, 5 salários mínimos. Porque aí já não é uma ajuda para garantir o sustento dessa pessoa que perdeu o provedor de renda. Aí parece que se torna um modo de renda, né, propriamente dito, que às vezes a gente vê, por exemplo, nas filhas de militares. Será que faz sentido pagar a pensão por morte de um salário de R$18.000 para uma pessoa maior de 18 anos? Enfim, não garante só sustento. Vai além, beira o privilégio. A incapacidade, na verdade, a reforma vai manter 100% de reposição. É mentira que vai tirar do pessoal que se tornou incapaz por acidente de trabalho ou por doenças. Aí chegamos no BPC, benefício de prestação continuada. Ele não é bem um regime de aposentadoria, é mais uma assistência. O que é esse BPC? É como se fosse o Bolsa Família dos idosos. Quem nunca contribuiu, chega aos 65 anos e hoje tem direito a um salário mínimo. O que o governo está propondo? Ao invés disso, vamos antecipar o recurso, só que menos, com uma taxa de desconto. Afinal, o que vale mais? $1 hoje ou $1 daqui a 5 anos? $1 hoje você faz um monte de projetos que você não vai ter se você esperar 5 anos. Então faz sentido que seja menos do que $1, se a gente trouxer a valor presente. Para quem é das finanças, é um conceito comum, mas para quem não é isso, é uma antecipação de recurso. Aí a pergunta que fica, será que isso é atacar um direito? Eu entendo que não, porque eu entendo que se uma pessoa está em estado de miserabilidade aos 60 anos, será que faz sentido a gente falar para ela, espere até os 65 para receber mais? Ou será que faz sentido a gente falar, olha, eu vou te antecipar o recurso. Já que você está precisando, eu já vou te pagar, ao invés de você esperar 5 anos. Mas, obviamente, esse valor descontado ao valor presente. Esse é um ponto que, na reforma, é passível de debate. Será que vale a pena a gente manter assim? Será que vale a pena a gente fazer com taxa de desconto? Eu acho que vale a pena, talvez, deixar facultativo para a pessoa. Ninguém melhor do que a pessoa para escolher como receber um benefício. Só ela sabe o que ela está passando. E que, às vezes, R$400 fazem a diferença no dia de hoje, ao invés de esperar um salário mínimo daqui a 5 anos. Detalhe, a reforma da Previdência não vai zerar déficit. Ela dá uma estancada no déficit. O que ela vai fazer é estabilizar o déficit. Então, como a gente viu anteriormente, a gente está numa tendência crescente que o déficit passa a engolir o orçamento. O que a gente está fazendo com a reforma é falando, olha, vamos deixar controlado. Vai continuar havendo déficit, mas ele não vai passar a engolir o orçamento. Ele vai ficar
controlado. Aqui tem o déficit da Previdência em relação a PIB e o outro é em despesas, o valor da despesa. Nós vamos dar uma contida. E aí, com ou sem reforma, qual vai ser a diferença? As expectativas de que, com reforma, a gente retome o crescimento do país. Sem reforma, a gente começa a entrar num ciclo de estagnação e de recessão. Por quê? Muito da capacidade de investimento no Brasil está ligada ao gasto público. Se a gente espreme o investimento público com gasto corrente, nós estamos zerando o investimento. E o investimento, no longo prazo, é o que vai gerar desenvolvimento. Então, se o orçamento zera o investimento público, nós estamos falando em impactar diretamente no crescimento da economia. Agora, alguns mitos mais comuns que a gente ouve todo dia na rua. O trabalhador vai trabalhar até morrer. E aí tem essa imagem, que é a expectativa de vida, que é a média de idade quando uma pessoa tem 0 anos, que é aquilo que eu falei. Está considerando a mortalidade infantil, está considerando a criminalidade no jovem, que nos estados mais pobres, como Alagoas, Maranhão, penaliza muito essa média de idade. O correto é a gente olhar a expectativa de sobrevida. E se a gente olhar, é parecido. O trabalhador não vai trabalhar até morrer e vai ter uma média de 17 anos para usufruir a aposentadoria que tem direito. Outra coisa, vai mudar de uma hora para outra? Não. Tem 3 regimes de transição. Tem o regime por pontos, tem o regime por idade e tem o regime por idade mínima. O por idade conjuga tempo de contribuição por idade. Então, a cada 6 meses que passa, aumenta 1 ano. Contrário, a cada ano que passa, aumenta 6 meses na idade mínima. O que é razoável, dada a nossa urgência, uma vez que a gente está envelhecendo a mesma coisa que a França envelheceu, só que 5 vezes mais rápido. Essa aqui é clássica do Ciro Gomes. A gente paga mais juros e dívida do que gasta com Previdência, portanto, a gente não devia olhar para o gasto da Previdência, a gente devia olhar para o gasto dos juros. Só tem um erro. Primeira coisa, a gente está olhando 2 regimes diferentes. Quando a gente fala em amortização de dívida, o endividamento público tem uma coisa que é a rolagem da dívida. Ele paga a dívida para tomar mais dívida. Então, se a gente pagou dívida aqui, não quer dizer que a gente fez o esforço fiscal e tirou dinheiro da saúde e da educação para pagar a dívida. A gente pagou dívida tomando mais dívida. Isso aqui a gente não vê. E a outra coisa é juros. Sim, a gente gasta muito com juros. Mas muito disso a gente gasta porque o Estado brasileiro gasta muito. E como gasta muito, toma dívida para custear seus gastos. Essa estrutura de dívida, nos últimos anos, veio crescendo. Consequentemente, o que cresceu com ela? O gasto com despesa financeira, com juros. Se a gente for dar uma olhada, o que deu uma estancada no gasto com juros foi o teto de gastos, que limitou o endividamento público. Esse aqui é que o trabalhador vai pagar a conta. É verdade, o trabalhador vai fazer um esforço fiscal. Mas, proporcionalmente, quem paga mais é quem mais recebe. É o funcionalismo público. Per capita, a economia que a reforma vai fazer é de R$11 mil para um trabalhador do regime privado. E, por ano, é de R$157 mil para o do funcionalismo público. Ou seja, quem paga a conta, proporcionalmente mais, é o funcionalismo público. O regime geral tem uma base muito grande. Então, ainda que pague pouquinho, como tem uma base muito grande, a economia fiscal de 1 trilhão, que o Paulo Guedes fala, 800 bilhões de reais, vem do regime geral. Mas é porque a base tem 30 milhões de aposentados. O regime público, ainda que pague proporcionalmente mais, tem 1 milhão de aposentados. Então, responde por
1/5 da economia fiscal que a gente vai fazer. As grandes empresas não pagam impostos, não pagam dívidas, a dívida da Previdência, só cobrar os devedores da Previdência que a gente custeia o déficit, não precisa de reforma. Isso é uma besteira em vários níveis. Em primeiro lugar, a gente tem hoje um total de 450 bilhões de reais de empresas que devem para a Previdência, que devem sobre a folha de pagamento. Acontece que muitas delas não existem mais. São recuperações judiciais, massas falidas. E o déficit da Previdência, do regime geral, que é de 200 bi, não pode ser custeado com esses 450 bi, porque esses 450 bi não existem. O que existe, na verdade, é 160, 180 bilhões de reais, que são as empresas cujas dívidas têm chances alta ou relativamente alta de recuperar esse crédito. Agora, tem todo o restante que já, a chance de recuperar não existe mais, basicamente. Ah, mas é só o governo cobrar. O governo está cobrando. Existem 5 milhões de ações judiciais correndo hoje. Só que você precisa respeitar o devido processo legal. Isso aqui são discussões tributárias que discutem, putz, será que a contribuição previdenciária incide sobre tal ou tal regime, ou tal e tal imposto? Será que incide sobre o que eu faturei com ICMS ou sem ICMS? Então, é uma discussão que ela é judicializada e demora. E, a propósito, a reforma que o governo propõe facilita a cobrança. Então, não é verdade que o governo está deixando de cobrar. Se a gente for ver proporcionalmente, as empresas que podem pagar são o quê? 35%. O resto é Estado, ou seja, é Estado cobrando Estado. E se a gente está falando de orçamento e máquina pública, não faz sentido a gente falar que isso vai reduzir déficit. É só uma transferência contábil de uma linha para outra. E a outra é a entidade filantrópica, ou massa de recuperação judicial, que não tem para pagar. Ah, o déficit... Essa daí é para quem já viu o vídeo do Eduardo Moreira, que é aquele ex-banqueiro que a esquerda anda usando ultimamente como argumento de autoridade, que um ex-banqueiro está falando que, na verdade, a gente tem déficit porque o Brasil parou de crescer. Não, a gente tem déficit porque a estrutura de repartição depende daquele modelo piramidal, e a gente viu que a população mudou. E, mais do que isso, se a população tivesse mudado nesse nível e a nossa produtividade tivesse dado um salto, vá lá, ainda daria para falar que o nosso regime é sustentável. Mas a gente está estagnado. A Coreia do Sul estava no mesmo nível que a gente. Ela dobrou a produtividade dela em relação à década de 80. E a gente está aqui, estagnado. Então, é por isso que a população mudou. Se a gente tivesse dado um salto de produtividade, talvez daria para falar numa certa sustentabilidade do regime de repartição. Mas com uma produtividade estagnada, isso é impossível. Aí tem o argumento da DRU, a desvinculação de receitas da União, que é o seguinte, tem um orçamento da Previdência, mas tem também, ela está englobada no orçamento da Seguridade Social. A DRU é um negócio que desvincula as receitas de Seguridade e permite que essas receitas sejam usadas em outro lugar. E aí o pessoal fala, se não tivesse essa retirada de recursos, a Previdência não teria déficit. Mentira. Está aí. Nosso déficit reduz, é verdade, de quase 200 bi, aliás, de quase 250 bi, somando regime geral, regime público, para 167. Isso é mais ou menos o resultado primário do governo, como fechou as contas no ano passado. A gente vê que 93% do déficit primário do governo é devido à Previdência. A reforma é racista. Essa é do Eduardo Moreira também. Na verdade, racista seria manter o modelo de previdência atual. Por quê? A população negra prevalece na população mais pobre.
E hoje a gente vê que a Previdência penaliza justamente os mais pobres, que se aposentam mais tarde, enquanto os brancos se aposentam mais cedo, pelo regime de contribuição. Então, não faz sentido. Se a gente for olhar a proporção de brancos se aposentando antes, é muito maior. Já se a gente olhar a proporção de negros se aposentando mais tarde, ou seja, no regime por idade, não por contribuição, é muito maior. Então, ao contrário, manter a Previdência atual é que seria racista, nos termos do senhor Eduardo Moreira. E aqui é o argumento de que são os mais pobres que estão contra a reforma. Não. Tem um paper do Pedro Fernando Neri, que é consultor do Legislativo, do Senado. Ele mostra, na verdade, que a tendência é que o lobby, por manter a reforma, por votos contra a reforma, vem justamente de estados mais ricos, de estados onde prevalece a aposentadoria por tempo de contribuição, em estados onde prevalece e há maior proporção de funcionários públicos. O Rio de Janeiro, por exemplo, metade daquele estado é de funcionário público. É um dos estados mais ricos da federação. E é também um dos estados que mais patrocina votos contra a reforma. Bom, essa iniciativa que eu tive de vir aqui, de ir para Paulista, é para conversar sobre Previdência. Se você não conversar sobre Previdência, todos esses dados e fatos não adiantam nada, porque é muito fácil ficar só com slogans, com frases prontas, frases em defesa dos mais pobres, ainda que, na realidade, a reforma é que seja em defesa dos mais pobres. E a manutenção da Previdência atual é que seja a defesa dos mais ricos. Então, o caminho é diálogo. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao Daniel pelo espaço de debate, e eu estimulo a todos que comprem, primeiro, um livro chamado Reforma da Previdência, Por que tão urgente para o Brasil, do Pedro Fernando Neri e do Paulo Tafner, e debatam, não tenham medo de se colocar perante outras pessoas que se dizem os paladinos dos mais pobres. Quando você tem os dados e as estatísticas a seu favor, não tem por que ter medo. É isso aí. Muito obrigado. Já tem uma pergunta. Então, antes até falar que estava aqui antes com a gente a Marina Elô, deputada estadual da Rede. Então, ela veio alguns slides, eu acho que já foi suficiente para ela se convencer também da reforma. Estou brincando, ela já apoia. Mas eu achei super legal dela ter vindo aí. E eu, assim, o que eu queria entender um pouco mais, né? E eu acho que você está acompanhando de maneira mais próxima como que funciona o processo de tramitação da reforma, onde que tem mais riscos dela ser desidratada e que tipo de ferramenta que poderia ser usada para desidratar a reforma. É só isso. Valeu. Bom, Dani, a reforma ela vai passar por 40 sessões na comissão especial, que é onde se discute o mérito da questão, ou seja, as regrinhas que vão mudar. A gente viu a aprovação na CCJ, que é onde discute se essas regras são válidas ou não à luz da lei. Elas são válidas. A comissão entendeu que sim. Agora a gente vai discutir quais regrinhas que vão ficar ou quais que vão cair. O que eu vejo que coloca em risco a reforma não é, por exemplo, a mudança do BPC. O BPC tem uma economia fiscal de 60 bilhões de reais, perto daquele 1 trilhão que o Paulo Guedes quer economizar. O problema está na idade mínima e no tempo de transição. A idade mínima, que vai valer para o grosso das aposentadorias por tempo de contribuição, é que se rebaixa 1 ano, ela perde 50 bilhões de reais. É com o tempo de transição que a gente vai deixar de gastar mais ou menos justamente com isso. Então, esses são os pontos mais sensíveis e que talvez, às vezes, possam parecer bobos, né? Falar, puta, qual é a diferença de 65 para 64 anos? Em termos nominais, quando a gente está olhando, né, de um número para o outro, a nossa ancoragem está lá, parece que não é nada. Então, é mais fácil
de passar. A mesma coisa com o tempo de transição. Por que 12 anos ao invés de 10 ou 14? Qual a diferença? Está longe, né? É um futuro distante, então parece que se a gente mudar um pouquinho não faz tanta diferença. Esse eu acho que é o pior risco. É aquilo que não parece, mas acaba tendo um impacto fiscal grande. Qual é o momento do processo legislativo que esse risco de desidratação aumenta? É agora. É na comissão especial. É por isso que agora, mais do que nunca, eu acho que é o momento da gente vir aqui para a Assembleia, porque é agora que a gente está discutindo as regrinhas. A gente tem acompanhado bastante o trabalho do Vinícius Poit, nosso deputado federal pelo Novo, que vem vocalizando a reforma da Previdência como ninguém. E o que ele conta, né, lá de Brasília? A reforma vai ser dividida em sub-relatorias, então cada questão vai ficar com uma sub-relatoria. O BPC, o regime geral, o regime próprio. Aí é onde os grupos de pressão vão atacar. É onde o lobby do funcionalismo público vai atacar direto naquela sub-relatoria. Por quê? São 10 deputados que vão discutir. O voto deles vai definir ou não a mudança de regra, que é agora, nessas próximas 40 sessões. Então, é uma questão de ganhos concentrados versus ganhos dispersos, né? Eles têm todo o incentivo para ir agora e se mobilizar, porque eles estão perdendo R$157 mil por ano, se tiver a reforma. A gente está pagando R$11 mil por ano. O ganho deles é muito mais focalizado. Então, é agora que eles vão atacar, e justamente nos trabalhos centrados. Se tiver uma sub-relatoria com regime próprio nessas próximas sessões, é aí que eles vão fazer pressão. Ainda não, ainda não. O Poit, eu acho que vai ficar como um sub-relator. Vamos torcer aí para a gente ter destaque. Exatamente. Eu acho que o dele é do BPC. Parabéns, Bolini, pelas iniciativas de ir para a rua, conversar com a população. Acho isso fantástico. A minha pergunta é a seguinte: a gente, enquanto cidadão, enquanto população que está distante lá, o que a gente pode fazer para ajudar a aprovar a nova Previdência? Tem uma frase do Milton Friedman que eu gosto muito. Milton Friedman é considerado o pai do neoliberalismo, né, na década de 80. Ele diz o seguinte: o importante na política não é a gente colocar as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. O importante é a gente fazer com que mesmo as pessoas erradas tenham um incentivo para agir corretamente. Ou seja, eu não espero que o Centrão ou os iluminados do PR, do PTB, vão dar uma olhada nos gráficos, ler o livro do Pedro Neri e se tornarem déspotas esclarecidos. Mas eu espero que a gente faça pressão, mostre em redes sociais que a população está cada vez mais favorável a isso e que dá voto ser favorável à reforma. E que não dá voto e penaliza na eleição o cara ser contra. Porque aí mesmo o cara mais inescrupuloso, aquele cara que está só pensando na próxima eleição, ele vai tender a votar pró-reforma. É mostrar para ele que o incentivo, sendo ele um crápula ou um santo, é votar pró-reforma. E isso é barulho. Então, se o pessoal contra a reforma faz barulho muito bem, o que a gente tem que aprender é fazer barulho maior ainda. É por isso que eu fui para a rua, é por isso que a gente está aqui. É para instrumentalizar, é para dar cada vez mais argumento, fazer barulho pró-reforma. Alguma pergunta? Vamos lá. Mais uma. Pode ir lá, pode ir lá. Eu sou servidora pública federal, tenho 53 anos e em dezembro de 2018 eu completei meu tempo para me aposentar integral. O meu salário é bem acima daquele que está lá no gráfico. E optei, vou continuar e vou arriscar e vou continuar até os 62 anos. Bom, fiz essa introdução assim, eu sou favorável à reforma, mas eu acho que, estrategicamente falando,
e, ao mesmo tempo, poderiam embarcar pessoas progressistas e... Bom, Eu acho que faz sentido. Por exemplo, para mim, o BPC é um negócio que, putz, podemos negociar. Talvez não faça sentido essa antecipação. Talvez faça muito sentido. Não manter, mas pelo menos reformular e fazer um benefício escadinha, né? O cara começa a receber muito menos aos 60, mas vai subindo, se torna cada vez maior até conquistar o salário mínimo. Eu acho que faz sentido. Eu acho que o que a gente tem que preservar é o 1 trilhão da economia fiscal. Exato. Para manter esse 1 trilhão, a gente precisa preservar a idade mínima. Por que o 1 trilhão? Porque a gente está no regime de repartição hoje. E esse regime, querendo ou não, tende sempre ao desequilíbrio, justamente pelaquela tendência populacional que a gente viu. Países que têm essa tendência começaram a olhar para o regime de capitalização. Aí tem um porém, né? Tem uma notícia falando que dos 30 países que adotaram a capitalização, 18 voltaram atrás. Por que isso? O Chile é o nosso bom exemplo. O Chile fez uma reforma da Previdência e adotou a capitalização pura. Ou seja, o trabalhador contribui para um fundo, uma poupança. Quando ele se aposentar, tiver a idade, aquela poupança vai custear a aposentadoria dele. Acontece que, por questões de desconto de taxa de administração dessa poupança, desse fundo, por questões de, talvez, sobrevida maior do que esperado, tem muito idoso que está recebendo menos. Isso, na reforma proposta pelo governo, não acontece, porque a nossa reforma ela é multipilar. Ela tem a economia de 1 trilhão para possibilitar a capitalização. E por que precisa ter essa economia de 1 trilhão? Porque, se a gente começar a poupar para uma conta individual, a gente vai deixar de pagar os aposentados de hoje. Alguém precisa custear esses aposentados de hoje. Então, é por isso que a gente precisa dessa economia de 1 trilhão. Agora, a gente vai ter também a manutenção do regime de repartição para garantir pelo menos um salário mínimo. Ou seja, a gente alia os dois. Então, é por isso que, mantendo 1 trilhão de reais, acho que não interessa aonde vai se conceder ou não, mas, tendo esse número em vista, está valendo. Na verdade, assim, não é nem tanto relacionado aos números, né, e às propostas do pessoal da Acredito, mas eu achei bem interessante porque, pelo menos a experiência que eu tenho tido aqui na Assembleia, é que em diversos aspectos, né, quando você compara a nossa atuação ao resto dos outros deputados, né, eu brinco que a gente ganha de WO, né, porque uma parte do pessoal chega para votar projeto sem ler, enfim, faz coisas assim que a gente nem acredita que é verdade, mas é verdade, né. Agora, quando a gente dá um passo além e a gente se torna proativo, aí a nossa influência aumenta muito, porque a grande parte dos deputados não fazem propostas eles mesmos, né? Eles esperam alguém pautar a casa e eles falam sim ou não. Então, a maior parte dos deputados ficam nesse espaço. Eu acho legal, né? E um elogio para o pessoal do Acredito, né? Porque eles lançando várias alternativas, né? Claro que você não vai partir de cara para essas alternativas, porque você, na hora de negociar, você sempre tenta fechar o melhor negócio e vai abrindo mão conforme não vai dando, né? Mas só deles criarem essas alternativas, eles como progressistas, né, colocarem propostas, né, de pequenas renúncias que não vão impactar no montante total, eu acho que isso é muito legal, porque isso seta o nível da discussão. Então, quando vier alguém de esquerda e fala, não, tem que fazer uma reforma de 500 bi e não de 1 trilhão, eles vão ficar completamente fora do tom. Então, a maior parte dos deputados já vai entender na cabeça deles que o debate está ali nos detalhes e que já não está mais no montante total. Então, isso daí que eles fizeram foi muito legal. Eu ainda não lia os 10 pontos, né? Até vou buscar ler depois, mas é uma sacada muito boa, porque parece que não, né? Parece que é um negócio, não, mas são os 3, né, 2 deputados, um senador, lá, né, vão lá, lançam umas emendas e isso daí não vai dar em nada. Não, isso daí acaba dando uma linha, né, para as discussões, para os debates, né, acabam deixando que assuntos mais absurdos, né, ou perdas grandes, nem sejam mais discutidos, né, fica impeditivo. E o novo também, a gente fez 2, né, 2 emendas, até
Ah, é? Pô, ô louco, meu. Chique, hein? Tá vendo? Bateu os 5 minutos dele, ele decidiu ir andando até o Congresso. A ideia do pod. Então, o que o Ministério da Fazenda fala é de 800 bi a 1 trilhão. Porque seria... A metáfora que o Paulo Guedes usou é a seguinte: para a gente poder embarcar no regime de capitalização, ele é um foguete. A gente precisa de um combustível de 800 bi, pelo menos. Sem 800 bi, não dá para mudar de regime. A ideia de mudar de regime é que, com o regime da capitalização, ele é mais sustentável no longo prazo, fazendo essa aliança multipilar, ele gera maior poupança doméstica, que, por sua vez, gera maior investimento, que gera crescimento. Então, a partir dos 800 bi, eu acho que é razoável. É por isso que se fala no cuidado da desidratação. É só que ela não pode ultrapassar isso, porque aí inviabiliza a mudança de regime. Primeiro, agradecer aí as informações. Está sendo muito bom aprender um pouquinho mais. A minha pergunta vai muito mais no sentido de prática política. Você acha que hoje a gente está passando por um desafio de enfrentar esse populismo, justamente uma vez que a gente conseguiu observar que, creio eu, que só foi o Novo que conseguiu fechar a questão junto com o presidente Bolsonaro em relação a todos os termos da reforma da Previdência? Como é que você acha que os outros partidos estão se comportando e se existe alguma nova tendência, até mesmo ouvindo do Acredito, porque no momento que eles propõem novas emendas, eles estão colocando para outras classes políticas ouvirem de fato o que está acontecendo na reforma da Previdência. Porque uma vez que a gente não conseguiu observar que todos os outros partidos, PSDB, até o DEM mesmo, não fecharam questão junto com o presidente, você acha que a gente está começando a enfrentar um pouco mais essa questão do populismo, questão do trabalhador rural e BPC, que são os argumentos mais fortes contra a aprovação? Eu não acho que a gente teve uma renovação significativa no Congresso, não na essência de pensamento, talvez em pessoas, mas continuou meio que aquela coisa de o político que tem bom olfato. Se o cheiro está para cá... Os bons nomes são isso aí, 30 pessoas. Mas o político ali, o baixo clero, na verdade, ele continua... Pode ter mudado a sigla, pode ter mudado o nome, mas ele continua a essência, né? Aquela essência, talvez, conservadora nos costumes e gastadora na economia, que é um mix do Brasil. O que eu acho em relação a essa renovação? A Janaína Lima, que é a nossa vereadora aqui, foi exemplo. Ela é uma vereadora em 55. Mas, em toda a votação, tem uns 7, 8 que acompanham ela. Porque ela é super qualificada, traz argumentos válidos, traz um bom debate. Então, o pessoal acompanha. Por que talvez esse pessoal que não é renovação, que é baixo clero, vão no movimento pró-reforma? Porque quebrou, velho. Quebrou o Estado. Tem governador do PT indo para o presidente falar que apoia a reforma, pelo amor de Deus, passa a reforma, mas eu só não posso falar isso na frente do meu eleitorado. Mas, pelo amor de Deus, passa a reforma. O Rio Grande do Norte é um dos estados que está quebrados. Se não tiver reforma da Previdência, e o bom da reforma da Previdência proposta é que ela cascateia para os estados vão ter 6 meses para se adequar. Se eles não se adequarem, eles devem seguir as regras da reforma do governo federal. Então, os governadores estão desesperados. São governadores da renovação? Não. São os mesmos caras de sempre. Só que, cara, é aquela coisa. O incentivo agora é ser pró-reforma. Tanto para os bons políticos, quanto para os medíocres. O olfato está para cá. Ser contra a reforma agora é tiro no pé. Lá atrás. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. É sempre bom escutar. A gente nunca esgota esse assunto, porque a gente está diretamente
nas ruas todo final de semana e a gente recebe gente. Você já ouviu falar da Previdência? Diz, não, o que é isso? É impressionante. Então, a preocupação nossa é cada vez mais exportar isso. Então, essa ação que todos nós fazemos é muito importante e replicar isso mais ainda. A pergunta seria o seguinte, nós temos um processo de um projeto apresentado, temos aí caminhando uma discussão na CCJ, e agora na especial, na comissão especial, e nós não estamos falando, o Paulo Guedes está sempre tentando falar isso, que no dia seguinte, em que for aprovada, e se ela estiver dentro desses parâmetros, 800 a 1 trilhão, tem uma cacetada de dinheiro, de gente esperando para botar aqui dentro. No dia seguinte, o que alguns comentaristas, alguns articulistas estão falando que não é assim, que isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso acontece em menos de 15 dias. A Bolsa sobe de 94 mil para quem entende para 120, porque vai ser o mundo lá fora está esperando isso. O Brasil, apesar de todas as dificuldades, tem uma estrutura, as instituições funcionam, diferentemente de outros países que são do terceiro mundo ou que estão produzindo dos BRICS, né? Então, você tem ideia, além, eu não sei exatamente qual é a quantidade de dinheiro, mas é muito dinheiro que pode vir e pode ajudar e incorporar nesses 10 anos, mas com uma vantagem agora. Né? Obrigado. Um ponto importante de falar da reforma é que ela não gera economia fiscal no curto prazo. Ela não vai fazer caixa para o governo. Seria muito mais fácil para o governo atual aumentar a idade mínima em 2 pontos, sem regra de transição, sem nada, porque ia fazer 2 anos de caixa e depois o próximo governo que se virasse. Então, essa reforma, o primeiro ponto, ela faz economia fiscal de longo prazo. O que motiva esses investimentos é a perspectiva. Porque o Estado brasileiro hoje está mostrando uma situação de insolvência, a Previdência engolindo o orçamento. Se a gente depende de muito investimento vindo do orçamento, e esse orçamento está sendo engolido, a perspectiva de crescimento vai para baixo mesmo. E é por isso que a Bolsa despenca quando a gente vê uma perspectiva de desidratação da reforma. Porque a Bolsa está baseada no que os analistas esperam de fluxo de caixa entrando nas empresas no futuro. Ou seja, se vai ter mais investimento ou não. O empresariado, por sua vez, vai investir se tiver perspectiva de consumo, se tiver perspectiva de ganho com esse investimento. Se o nosso orçamento está sendo consumido dessa maneira, de modo a inviabilizar investimento, reduzir investimento, o que reduz geração de emprego, o que reduz geração de renda, o que reduz consumo, a perspectiva de fluxo de caixa cai. Então, a Bolsa cai. E a mesma coisa para quando... Por isso que, quando tem o pacto do Maia com o Bolsonaro e com o Dias Toffoli, a Bolsa sobe. Né? Quando todo mundo é especial, ninguém é especial. Um enfermeiro, ele tem uma condição de insalubridade maior. Isso aqui. Ele tem regime próprio de aposentadoria? Não. Um gari, ele tem regime próprio? Não. Está aí. Por que essas categorias conseguem? Porque a capacidade de mobilização delas é maior, para lobby. Então, contra-argumentar contra essas colocações é falar o seguinte: então você acha que ser professor é mais desgastante do que ser enfermeiro? Não parece que seja. Mas por que ele tem o tratamento especial? Aí a pessoa vai se questionar, puxa, talvez não faça sentido. Então, o negócio é fazer o contraponto com o resto da população. É pegar profissões também insalubres, mas que não têm tratamento especial. Falar, puxa, você realmente acha que ser professor é tão insalubre quanto ser gari? Né? E justifica?
Boa noite, Bolini. Parabéns pela iniciativa aí. Sou seu fã, curto todos os seus posts, cara. Que eu acho surreal esse trabalho na Paulista. Eu queria fazer isso, mas preciso ter mais empenho que nem o seu. Eu tenho duas perguntas. A primeira é bem simples. Você acha que tem algum risco no Senado de ter algum problema? Porque a gente já fala da Câmara, mas tem um Senado também. E a segunda é o seguinte, a gente tem um problema de desincentivo em relação ao BPC. O BPC hoje é um salário mínimo que a pessoa não contribui. E se a pessoa contribuir com o salário mínimo a vida inteira, ela recebe o mesmo salário mínimo. Seria ideal diminuir o BPC, alguma coisa desse tipo, para incentivar a pessoa a contribuir? Começando sobre o BPC. A proposta de fazer a escadinha é justamente para isso, né? O Paulo Tafner, que desenhou essa proposta, é justamente pensando no incentivo. O que eu vejo? Uma pessoa, será que ela vai deixar de contribuir por 20 anos, pensando que lá com 65 anos ela vai ganhar a mesma coisa se ela não contribuir ou não? Será que ela vai dizer não para um emprego formal, ou seja, para a contribuição previdenciária, porque lá na frente ela está pensando que aos 65 anos vai fazer diferença? Então, acho que tem esse ponto, né? A pessoa não vai negar um emprego formal ou negar a formalidade por isso. Mas tem esse motivo do desincentivo, e é por isso que talvez a gente devesse olhar com carinho a proposta do Paulo Tafner, de pensar na escadinha. O segundo ponto, o Senado. São 81 senadores. Oi? É muito mais fácil de conversar ali com todo mundo. E outra coisa, todos os senadores são uma eleição majoritária. Ou seja, é como se eles estivessem correndo para governador. Se os caras não tomarem cuidado com as contas públicas do Estado, uma coisa que não reelege político é a economia falida. Então, os caras, por serem eleições majoritárias, que não é de nicho, que nem o PSOL, não importa a besteira que falar, vai sempre ter um deputado eleito porque é de nicho. Agora, o cara que é majoritário, ele tem que procurar o eleitor médio, o eleitor do centro. O eleitor do centro é muito volátil à economia. Se o Estado quebrar, o eleitor do centro não vai reeleger o senador. Tudo bem que tem a questão do mandato ser de 8 anos. Isso pode distanciar um pouco. Mas o incentivo deles é bem maior. Eles olham com muito mais carinho. Estão falando muito que essa reforma vai impactar positivamente nos investimentos no Brasil. Quero saber se você concorda com isso e, como você é economista, perguntar na lata. Que isso? Maluco? Quero saber se você concorda com essa coisa do impacto na Previdência, né, da Previdência nos investimentos no Brasil. E como você é economista, eu vou perguntar na lata. Qual a diferença em números? Só uma coisa, eu sou administrador de empresas. A economia é só uma paixão. Que é isso, a Unicamp que se cuide. Em termos de números, eu acho difícil a gente quantificar. É mais ou menos aquela estimativa. Eu acho que assim, eu não consigo. O Ministério da Fazenda, por concentrar todos os dados de empresas, quem tem geração de caixa, quem está gerando lucro líquido suficiente, o Ministério da Fazenda consegue e faz isso com as projeções de PIB. Agora, que tem muito recurso, a gente trabalha lá no Santander, no agro, tem muito empresário que está esperando realizar um investimento ou não, a depender do cenário. Então, tem, sim, um fenômeno de investimentos represados. Eu não sei quantificar. Eu acho que aí a gente olha para o Ministério da Fazenda e para aqueles números de estimativa do PIB. Tem uma projeção, assim, uma porcentagem? Eu não. Aí só o Paulo Guedes. Beleza, mais duas para finalizar? Beleza. São só duas questões bem pontuais. A primeira aqui, que eu não vi no gráfico, não sei também se estava não prestando atenção, mas a questão da diferença entre homem e mulher, considerando, inclusive, a expectativa de sobrevida. Como que você analisa isso, sendo que a expectativa de sobrevida da mulher ela é maior que a do homem e o requisito de idade para aposentar é menor?
E a outra questão é quanto ao regime próprio de previdência dos estados e dos municípios, porque também num gráfico ali que você mostrou só tem a do regime próprio da União, não é? E eu queria saber aí em percentual qual que é o impacto disso, porque ali dá 51%, né? 51, acho que 1% do total da dívida, mas não tem o número dos estados e dos municípios que têm regime próprio. A gente está olhando aqui só para o federal, porque o orçamento, a gente está discutindo o orçamento federal. Se a gente for olhar o regime próprio dos municípios, isso consome hoje, do déficit total, 100 bi, mais ou menos, considerando município, estado, regime próprio. Sobre mulher e homem. Eu estava na Paulista, no domingo, parou um português para conversar comigo. Ele estava falando da reforma de Portugal, e ele citou da França também. E ele comentou o regime da França, eu acho que é muito bom. Na França, tem diferenciação entre idade de homem e mulher para mulheres que têm filhos. Para mulheres que não têm filhos, a idade é a mesma do homem. Afinal, esse seria, racionalmente, o motivo que diferenciaria o esforço, né, de trabalho ou não de uma mulher para um homem ao longo da sua vida. De resto, acho que não tem por que tratar... Nós temos que tratar os iguais, como diz o nosso professor Marcos Lisboa, né, Dani? Outra pergunta. Tentando fazer um combo de tudo aquilo que eu entendi dessa noite. A segunda pergunta, na verdade, foi o que nós podemos fazer. Então, deu a entender que é necessário mobilizar e ensinar mais as pessoas e a população. É muito comum nesse tema, na verdade, na política como um todo, sempre ter a visão que nós somos os mocinhos e, contrário a nós, são os vilões. Então, hoje, a esquerda está tentando mover a população contra a reforma porque mexe nos privilégios deles, e sou a favor da reforma antes que... Né? Concordo com isso, mas existe muito do populismo e da desinformação, e as pessoas elas não estão vindo para cá e lotando auditórios como esses, e ouvindo, e vendo os gráficos e entendendo. E aí cabe a nós conseguir passar. Mas é muito... A visão deles também é que nós somos os vilões e que a reforma da Previdência vai machucar o pobre, vai fazer mal às pessoas. E como que a gente consegue mostrar isso em perspectiva, ou melhor, em expectativa? Olha, o que você pode esperar na prática, não dos cofres públicos apenas, porque isso aí é mais do que óbvio, eu acho que eles conseguem ver também. Mas o que eu posso falar, por exemplo, hoje o nível de trabalho informal é muito grande, foi 50% que você disse, e como que eu posso falar se a pessoa não está contribuindo, que em 20 anos ela vai conseguir contribuir o mínimo necessário e ela vai conseguir uma aposentadoria? Isso é assustador para essa visão, porque, peraí, e se eu não conseguir contribuir os 20 anos, eu vou fazer o quê? E aí vem todo aquele discurso de, olha só, eles estão contra você, eles vão se aposentar e você não. Como que a gente consegue mostrar isso? Qual que é, em perspectiva, qual que é a expectativa que essas pessoas podem ter de vir para a formalidade, enfim? Eu acho que o melhor jeito de defender a reforma hoje é apontar como é a Previdência hoje. É falar o seguinte, bom, você acha que você está preocupado porque o pobre não vai se aposentar porque vai ter que contribuir durante 20 anos? Bom, hoje é 15. A expectativa de vida mostra que, na média, aumentaram esses 5 anos. Será que... a melhor forma que eu descobri na Paulista é perguntar para as pessoas o que elas acham. É mostrar o gráfico e falar, você acha que é justo a Previdência atual distribuir metade dos recursos para os 20% mais ricos e os 20% mais pobres ficaram com 3%? A resposta é não. Ah, não, então... Aí eu falo, então, se tiver a reforma, essa população aqui mais rica é mais afetada por causa disso aqui. O que você acha? Ah, pode ser. Então, a melhor forma, eu acho que é ser imparcial, no sentido de não assuma um posicionamento. Mostra o dado e pergunta. A não ser que a pessoa não saiba interpretar dados, você precisa ajudar ela a ler um gráfico, ela vai chegar na conclusão. A melhor maneira de convencer é ela se convencer. Então, mostra o gráfico. Fala, olha, lê esse livro. Dá uma olhada. O que você acha que acontece com a pessoa mais pobre se o Estado brasileiro se tornar uma folha de pagamento de previdências? Você acha que é o mais pobre ou o mais rico que se prejudica? É colocar o questionamento e deixar a pessoa chegar na conclusão.
essa argumentação déficit é que são regimes diferentes de comparação. Quando a gente compara a dívida da Previdência com o déficit corrente, a gente está olhando ano a ano, a gente tem um déficit de 200 bi do regime geral e a dívida é de 450 bi. Primeira coisa, a dívida é um estoque e o déficit é um fluxo, se repete todo ano. Então, se a gente... Vamos supor que 100% dos devedores estivessem em saúde financeira e pudessem pagar. Ia pagar 2 anos do déficit. Isso é um estoque. Acabou o estoque. Aí continua o fluxo, continua tendo déficit. O que ele falou que representa 5% é porque ele trouxe a valor presente todos os déficits dos próximos 40 anos, que chama déficit atuarial. Se a gente pegar o déficit atuarial hoje do regime geral, é de 7 trilhões de reais. Pô, 7 trilhões é um PIB do Brasil. Como é que isso é possível? É porque ele trouxe a valor presente todos os déficits daqui até 2060. E aí, se você olhar, putz, o que são 450 bilhões perto de 7 trilhões? É essa a diferença. Então, comparação, ele está trabalhando com regimes totalmente diferentes. Um é corrente, o outro é estoque trazido a valor presente, não tem nada a ver, essa é a diferença. Bom, acho que de perguntas, mais uma? Beleza. A minha dúvida é mais um pouco assim. Por exemplo, no país hoje em dia, bom, por exemplo, na região onde eu moro, é uma região assim que trabalha muito com empresa de cana-de-açúcar, por exemplo. O que muitas empresas acabam fazendo? Pega um trabalhador, trabalha lá 6 meses, depois manda embora, porque a safra acabou. E como que essas pessoas conseguem assim, se beneficiar com a nova reforma? Então, hoje, ela já tem o problema da formalidade, né? Com a nova reforma, essas pessoas, com o passar dos anos, elas também foram ficando com uma expectativa de vida, de sobrevida, aliás, maior. Então, se a reforma traz uma contribuição maior, por outro lado, elas também estão vivendo mais na média. Ah, mas, putz, essa pessoa é pobre, qual que é a chance de ela conseguir? Aí tem o outro lado, que é a contrapartida de a gente fazer a reforma da Previdência, que é expectativa positiva, perspectiva do Estado brasileiro não entrar em insolvência, e a gente tem investimento. Investimento gera emprego, gera renda, gera mais emprego formal, e aí sim é que a gente pensa em como ajudar ela. Porque se a gente mantiver o regime hoje, a perspectiva é de recessão, a perspectiva é de desemprego. E essa pessoa, hoje, que está na informalidade, tem uma perspectiva ainda pior. Se a gente aprova a reforma, a gente tem uma perspectiva positiva, a perspectiva dessa pessoa é de emprego formal. Ou de, pelo menos, melhorar a condição dela. Entendeu? Bom, Dani, se quiser, vem fazer um encerramento, formalidades da casa. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer o Bolini por ter dado essa aula. Eu acho que raramente a gente tem a opção ou a oportunidade de estar em um lugar em que, em um curto período de tempo, você consegue passar por vários aspectos da reforma e acabar construindo uma visão muito completa sobre todos os pontos que podem ser polêmicos, sobre o que cada coisa representa, sobre a importância de cada um dos critérios, do processo legislativo, enfim, de todos os pontos que, no final de contas, podem fazer uma diferença muito grande, não só na reforma que vai vir, mas de todas as consequências que vêm por relação da reforma final que a gente vai ter, no final de contas, assim que a gente aprovar a reforma da Previdência em Brasília. Essa é a reforma mais importante das últimas décadas, disparado. Eu acho que isso aqui é o ponto comum para todo mundo aqui. O futuro de todo mundo nessa sala está dependendo dessa reforma. Então, às vezes, a gente vê um monte de gráficos, vários pontos, dúvidas e tudo mais, mas, de novo, o futuro de cada um aqui depende diretamente desse debate. E se tem um momento que é importante a gente buscar saber, conhecer, se aprofundar, é agora. É agora, e justamente agora, nessas próximas semanas. Porque eu acho que, no final de contas, se a gente consegue se organizar e fazer uma pressão maior do que os grupos organizados, a gente consegue fazer uma diferença. E, muitas vezes, a gente não tem tanta ideia,
Mas eu estou vendo aqui todos os dias, né, na Assembleia, numa escala menor, né, óbvio, mas quando um grupo consegue se organizar e estar presente, mesmo fazendo silêncio, ou fazendo uma vai ou outra, quem pensa diferente, né, isso tem um efeito absurdo na cabeça dos políticos. Absurdo, porque os políticos não têm noção de do que a sociedade está pensando. Eles têm o feedback das redes sociais, e eles têm o feedback de onde eles passam. Então, eu não sei se vocês foram recentemente para Brasília, mas quando você sai do desembarque, qual que é a primeira coisa que você vê? Faixas contra a reforma. Associação dos funcionários públicos, não sei o quê, federais menos ela, né, que é a única que defende a reforma da Previdência entre todos os aposentados do regime próprio federal. Mas eles têm uma capacidade absurda de se organizar, eles conseguem persuadir, mesmo pessoas que se dizem convictos, né, nas suas visões de mundo e naquilo que eles querem fazer, eles não são tão convictos assim. A grande parte deles não são, não tem tanta profundidade para defender de maneira filosófica aquilo que eles acham que é o melhor. Então, super, hiper importante que cada um de nós possamos fazer essa influência nessas próximas semanas. E aí dá para fazer de várias maneiras. Eu acho que vale a gente ficar no pé também do pessoal da bancada paulista lá de Brasília, de diversos partidos. Todos eles têm escritório de representação aqui, gabinete estendido em São Paulo, no interior. Então, muito importante que a gente tente se envolver, que a gente tente fazer pressão. E eu acho, mais uma vez, que o trabalho que você está fazendo, Bolini, é sensacional. Né, de estar lá na Paulista. Você tem ido todo final de semana? Agora, até a aprovação, a meta é em tudo. Pois é, coitada da namorada. Mas super importante esse serviço que está fazendo. Né? Enfim, eu acho que se a gente tivesse 1% da população fazendo o que você está fazendo, a gente conseguiria fazer essa reforma tramitar muito mais rapidamente e, enfim, resolver logo esse problema para a gente já pensar nos próximos. Porque depois tem reforma administrativa, reforma tributária, reforma do Pacto Federativo, reforma política, tem 1 milhão de coisas para fazer. O Brasil é um país em construção, né? Então, enfim, queria mais uma vez agradecer você por ter aceitado o convite de vir aqui e conta com a gente sempre. E também agradecer a cada um de vocês que vieram para, enfim, discutir esse tema que é o mais importante do Brasil hoje e que toparam vir até a Assembleia Legislativa. Quem aqui já tinha vindo na Assembleia antes? A maioria não. Então, isso é um negócio super legal, porque a maior parte das pessoas passam aqui na frente todo dia e nem sabe que aqui é a Assembleia Legislativa. Tanto que, às vezes, vem gente batendo na porta nos gabinetes, falando de buraco de rua, tal, achando que aqui é a Câmara Municipal. Então, isso acontece, é verdade, assim, não estou inventando, isso acontece todos os dias aqui. Então, isso mostra o quanto que a Assembleia precisa estar mais junto, e por isso que a gente também teve essa iniciativa de fazer eventos mensais, para trazer mais pessoas aqui para a Assembleia, para conhecerem mais, e também participarem do dia a dia, acompanhar o nosso trabalho. Eu, lá na Comissão de Educação, tenho um melão em Orçamento e Finanças, olhando as desburocratizações, as desestatizações do Estado, tenho focado bastante nisso, o Reni em Segurança, o Sérgio Vitor, né, tem aqui o Eric, que trabalha com ele, que foca muito em ciência e tecnologia, que olha muito a situação do Vale do Paraíba. Então, se algum de vocês é de lá, enfim, e gosta da região, é uma excelente pessoa para ter como referência. Então, cada um de nós estamos fazendo um trabalho muito legal, aprendendo muito em pouco tempo. A gente já vê que hoje, né, se a gente faz um trabalho sério, a gente já consegue muita influência, né, em pouquíssimo tempo. Agora mesmo a gente estava discutindo uma emenda aglutinativa que estava para o Novo decidir se ia para frente ou não. Então, assim, uma coisa que, poxa, em 2 meses e meio, né, de 4 deputados, deputados de primeiro mandato, a gente já consegue ter uma influência muito legal. Por um outro lado, ainda tem muito que aprender também, né, em regimento interno, de entender quais são os objetivos políticos de cada projeto de lei. A gente toma muita bolada nas costas ainda. Mas a gente ainda está aprendendo e tem muita coisa que estão por vir aí, que a gente vai conseguir fazer um trabalho legal, se vocês também acompanharem a gente, cobrarem a gente e, enfim, derem ideias, participarem, né? Afinal de contas, a gente está aqui representando todo mundo, mas isso não quer dizer que vocês também não podem estar aqui com a gente. Enfim, obrigado a todos. Boa. Quem quiser participar, tem uns cartõezinhos aqui e tal. O Bolini vai fazer os dele logo mais. Tal. Tem aí também, olha lá, pronto. Eu vou deixar aqui na mesa.
Aí tem os nossos endereços nas redes sociais, é sempre Daniel José BR, tem muita coisa legal acontecendo, fazer um merchan, tá? Enfim, muito obrigado, pessoal, e espero ver vocês também no mês que vem e por aí vai, tá bom? Valeu, obrigado, boa noite.